No seu sangue existem células que conseguem se grudar em bactérias, vírus e células cancerígenas. Estas são as células do seu sistema imunológico. Elas usam moléculas em sua membrana plasmática para reconhecer infecções. Assim, começa a proteção da saúde do seu corpo pelo sistema imunológico. As células do sistema imunológico no sangue são de 3 tipos: linfócitos B, linfócitos T-CD4 e linfócitos T-CD8. Todas elas têm memória ativa para proteger o seu corpo das doenças. Os linfócitos são ativados principalmente no timo, no baço e na pele. Os linfócitos sabem agir nas infecções, evitando sintomas graves das doenças. Quem ensina para os linfócitos são células fagocitárias que literalmente comem vírus e bactérias e depois mostram pequenos pedaços para os linfócitos para ativar a sua ação de vigilância. Isto mantém a saúde de seu corpo pelo sistema imunológico. As células fagocitárias, que literalmente comem vírus e bactérias, migram pelo sangue e ativam os linfócitos no local onde eles devem defender o seu corpo das infecções. Depois de ativados, os linfócitos estarão preparados para encontrar agentes patogênicos. Linfócitos, ativados por células fagocitárias, aquelas que comeram vírus e bactérias, têm a capacidade de se multiplicar. Assim fica muito mais fácil para o seu corpo reagir contra a invasão de um patógeno. As células ativas do sistema imunológico, linfócitos T, linfócitos B e células fagocitárias, além de seus anticorpos, migram pela corrente sanguínea para os locais de infecção. É um sistema de vigilância contínuo e dinâmico que nunca para de trabalhar. Algumas bactérias e células infectadas por vírus, quando são encontradas pelo sistema imunológico, levam a uma reação de muita intensidade, causando doenças graves no seu corpo com consequências que podem nos levar à morte. Usamos as vacinas para expor o seu corpo com bactérias e vírus perigosos atenuados. Isto modera a reação do sistema imunológico, bem como os sintomas graves das doenças. Um sistema imunológico saudável tem linfócitos de memória ativos que produzem anticorpos contra as bactérias e os vírus que o seu corpo já teve contato, seja de forma natural ou por meio de uma vacinação. Assim, o seu corpo se mantém com saúde, sem que você sofra com os inconvenientes sintomas das doenças provocadas pelas infecções. As células do sistema imunológico produzem e liberam no sangue um conjunto de pequenas proteínas chamadas de citocinas e fatores de transferência. Eles servem para ativar ou inibir os linfócitos e células fagocitárias do sistema imunológico da forma mais adequada para manter o seu corpo funcionando bem e com saúde. A mucosa do trato digestivo começa na boca e termina no intestino. Ela tem um papel vital de absorver os nutrientes dos alimentos para o funcionamento do nosso corpo. Além disso, a mucosa intestinal é fundamental para a regulação do seu sistema imunológico. Muitos fatores de transferência presentes na alimentação são absorvidos pelo intestino. Depois que entram na mucosa intestinal, regulam a ação das células imunológicas para ajudar o seu sistema imunológico a funcionar corretamente. Quando você ingere um alimento rico em fatores de transferência, eles chegam no seu intestino. Eles são fundamentais para permitir que o seu sistema imunológico funcione bem. Por isso, na mucosa intestinal, existem células do sistema imunológico especializadas em absorver os fatores de transferência. Eles ativam as células imunológicas do seu corpo para manter a sua saúde. Células do sistema imunológico,
no intestino, absorvem os fatores de transferência da alimentação. Depois, as células fagocitárias imunológicas, macrófagos e células dendríticas ingerem os fatores de transferência, além de outras moléculas chamadas de antígenos. Este processo é fundamental para que o seu sistema imunológico funcione bem. Células dendríticas do sistema imunológico no intestino absorvem os fatores de transferência da alimentação. Depois migram em direção aos linfócitos e liberam citocinas e seus próprios fatores de transferência. Isto regula a atividade do sistema imunológico para que ele funcione bem e mantenha a sua saúde.